Olá pessoal, é Dilson Machado. Todos nós nos lembramos daquela música do nosso cancioneiro, quando diz no Ceará, não tem disso não, tem disso não, tem disso não. Mas no Ceará tem camelo. Obviamente eu estou me referindo à tentativa de aclimatação dos camelos aqui no Ceará, feita pela Imperial Comissão Científica das Províncias do Norte, organizada por Dom Pedro II, um homem que era muito afeito à ciência. Na realidade, essa história começa em 1859, quando um emissário de Dom Pedro II vai para a Argélia e lá compra, em nome do Império Brasileiro, 14 camelos. Não eram nem camelos, eram dromedários, mas vamos dizer que são camelos. Desses 14 camelos, 10 fêmeas, 4 machos. Dessas 10 fêmeas, 4 estavam prenhes. Todos eles foram ferrados com a letra B maiúscula, de Brasil. Um desses machos, ele inclusive tinha um problema na orelha e foi batizado de Orelhono por causa disso. A viagem ao Brasil durou mais ou menos 34 dias. Foram recebidos por uma multidão em Fortaleza. Uma multidão assim proporcionalmente falando, porque Fortaleza só tinha 16 mil habitantes à época. Mas eles ficaram estupefatos, vendo aqueles camelos exóticos, aqueles animais exóticos, né, saindo do navio. Né? Inclusive também ficaram estupefatos com os mouros, os argelinos que saíram vestidos a caráter. Dizem que alguns, inclusive, foram hostilizados por serem muçulmanos, inimigos do cristianismo. Né? Essa história, esse fato histórico foi muito bem assim, propagado, porque no Carnaval de 1995, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense lançou um enredo com esse título: Mais vale um jegue que me carregue do que um camelo que me derrube. E fez sucesso no Carnaval. Pontinhos, pontinhos, lá no Ceará. Tá? 3 eminentes personagens brasileiros participaram dessa expedição. Primeiro, um homem chamado Freire Alemão, ele era botânico, era amigo e conselheiro de Dom Pedro II. O outro era o Barão de Capanema, escritor, cientista. E o outro, eu vou fazer o cartão de visita do outro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Isso mesmo, Gonçalves Dias, grande poeta maranhense, poeta romântico. Aí vocês podem me perguntar, Edilson, que diabos é que um poeta estaria fazendo numa comissão científica dessa? Ele era etnógrafo. Pouca gente sabia disso. Inclusive, essa expedição foi um motivo de felicidade para ele. Porque ele estava com um péssimo casamento, vivia as brigas com a mulher dele. Eram as turras, as agressões eram mútuas, e foi uma válvula de escape para se ausentar do lar. O Barão de Capanema era um escritor, ele escrevia muito, e ele tinha uma pena bem ferina. Ele criticava muito alguns elementos da corte, do império, criticava a sociedade, criticava também alguns jornalistas, e lhe valeu alguns inimigos. Esses inimigos lá da corte começaram a denominar essa expedição de Comissão das Borboletas, diminuindo o valor da comissão científica, ou então Comissão do Defloramento. Bem pertinente, pessoal. Tinha 2 namoradores lá conhecidos. Primeiro, o Barão de Capanema, e mais um namorador ainda, o Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias não podia um rabo de saia. Inclusive ele era conquistador de mulheres mesmo, e corações femininos. Apesar de ser um homem assim, fisicamente pouco atraente, porque ele tinha apenas 1,50 m de altura, mas ele tinha lábia dos poetas românticos, né? Com certeza essa dupla, pessoal, deixou muitas viúvas chorosas aqui no Ceará. Se não, também deixaram algumas com portadores da terrível treponema, porque o Gonçalves Dias era sifilítico. Né?
Participaram também dessa comissão alguns menos votados, como um homem chamado Manuel Lago. Manuel Lago era zoólogo. Participaram alguns engenheiros, oficiais da Marinha e alguns desenhistas também, né? Essa comissão científica chegou em Fortaleza em fevereiro. Época de chuva, foi mal planejado, pessoal. Não contava com o inverno cearense à época, que foi rigoroso. E ficaram em Fortaleza sem ter o que fazer, né? Fizeram algumas excursões na Serra de Aratanha, Baturité, mas o resto ficaram sem que fazer nada em Fortaleza, e todos nós sabemos que quem é o pai da ociosidade é o demônio, né? E esse pessoal caiu na gandaia, né? Foram alvo de vítimas, alvo de conversas de orgias. O Barão de Capanema foi visto várias vezes capotado bêbado nas ruas de Fortaleza. Um grupo de comissionados foi visto tomando nu com prostitutas numa das praias de Fortaleza. Um advogado cearense quase mata um de uma surra. Um que se enxeriu para a mulher dele. Ah, era assim a comissão. Mas aí eles resolveram fazer um test drive. Pegar os camelos e fazer uma expedição aqui pertinho, a Baturité. Tá? Mas essa expedição não terminou. O Orelhono sempre ia na frente. O Orelhono era o macho alfa. O Orelhono era o camelo guia, né? Mas esse passo trôpego e lento dos camelos fizeram eles enjoar. Eles vomitaram bastante. 7 quilômetros antes de Baturité, eles desmontaram e foram a cavalo. Outra coisa também que enjoou bastante eles foi o cheiro nauseabundo que os camelos despendiam do lombo deles. Eles pararam no rio para lavar os camelos, mas os argelinos não deixaram, porque não é costume dos argelinos. Inclusive, um dos argelinos se mostrou bem simpático, ele falava fluentemente francês. Mas chegou o dia, tudo acaba, terminou o inverno, começou o verão e chegou o mês de agosto. E aí a expedição verdadeira foi organizada. O objetivo é sair do mês de agosto daqui, de Fortaleza, e alcançar o Crato do Ceará em dezembro. Olha lá. Uma viagem hoje que 6 dias, 6 horas você faz. Imagina como era dificultoso nesse tempo. Mas saíram a camelos? Não. Saíram a cavalos. Foram organizados em 3 grupos. Primeiro, o grupo saía pelo Vale do Jaguaribe. O outro grupo saía pelo centro-sul do estado. E o outro grupo saía pelo litoral. Esse do Vale do Jaguaribe, tem notícias dele, registro em Messejana, tem registro em Aquiraz, registro no Cajueiro do Ministro, que era a localidade. Eles também têm registro onde passaram no Vale do Pirangi. Esse do centro-sul do estado, eles sofreram mais, que pegaram o sertão central, pegaram a seca, pegaram o verão já seco. Tem registro dele em Baturité, Canidé, Cangati. Deixaram um registro em Cangati que ficaram impressionados com a tristeza da caatinga nas horas mornas, né? Aquelas horas mais quentes. Mas essa tristeza das caatingas eram entrecortadas pelos aboios dolentes dos vaqueiros, né? E pelas pegas de boi, onde os vaqueiros valentes traziam o boi à unha. Inclusive, se referindo a isso, todos esses comissionados estavam vestidos de gibão de couro, de chapéu de couro e perneira, para evitar os espinhos da caatinga e o sol muito forte. Foram em Quixaramubim, foram muito bem recebidos, gostaram tanto que um deles, inclusive, comprou uma fazenda lá. E o grupo do litoral? O grupo do litoral foi por Aracati, conheceu a acirrada briga política na época, aqui no Ceará, entre os chimangos, que eram os liberais, a esquerda da época, e os caranguejos, que eram os conservadores, na época, esses termos pejorativos. O fato é que passou o tempo e chegaram em Crato. Uns chegaram em dezembro, outros chegaram mais atrasados, em janeiro. Ficaram extasiados com a beleza da Serra do Araripe. Trouxeram muitas espécies lá da Serra do Araripe. Foram bem recebidos no Crato. Mas o que mais impressionou eles foi a pobreza do Ceará. E principalmente no Crato. Eles não entendiam como é que tinha tanta vertente d'água no Crato e tanta pobreza. Eles chegaram à conclusão que a pobreza não era somente fator condicionado à seca. Havia algo mais profundo. E na volta foi terrível. Na volta foi terrível. Gonçalves Dias já sentindo as fraquezas da sífilis. Havia
problemas de febre terçã, havia problemas cardíacos, insolação. Tá? A insolação foi muito forte. Para vocês terem uma ideia, esse grupo de Capanema e Dias foram até Sobral. Imagina o calor que eles não receberam na época, né? Pessoal, essa expedição foi feita de lances fantásticos, muito bons, que eu vou evitar de falar, senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá? Mas eu tenho que falar de algumas conclusões. Primeira conclusão, a climatização, a tentativa de aclimatar, de adaptar o camelo aqui às caatingas cearenses, foi um sucesso ou foi um fracasso? Fracasso. Fracasso. Mas por que eu coloquei entre aspas? Porque os camelos, na realidade, não foram nem testados. Nem testados. A viagem do camelo ficou resumida essa viagem que eles fizeram a Baturité, que eu citei agora. Depois foram a cavalo. Atenção que eu vou dizer agora. É mentira essa história que propagam ainda hoje, que dizem que os camelos não foram adaptados ao solo pedregoso da Caatinga. Lá no Saara, há regiões em que o solo é bem pedregoso. Isso é mentira. Tá? Outra mentira também que inventaram foi que eles não ficaram adaptados à alimentação da nossa flora da Caatinga. Outra mentira também. Eles se adaptaram sim. Para vocês terem ideia, antes da primeira chegada dos camelos aqui no Brasil, chegou algum nos Estados Unidos e lá foi sucesso. Inclusive em regiões inóspitas também, quentes, pedregosas. Agora eu pergunto, vocês podem me perguntar, Dilson, cadê os camelos de lá? Acabou-se com a chegada do trem. Ninguém queria andar de camelo tendo o trem, né? E depois da chegada ao Brasil, teve experimentos também na Austrália. Também foi sucesso. Inclusive, a título de curiosidade, a Austrália hoje ele é o país que tem o maior cáfila de camelos selvagens do mundo. Tem até um problema lá, está ocasionando um problema. E a expedição científica foi um sucesso? Foi um fracasso? Foi um sucesso, sim. Mas teve problemas, teve percalços. Por exemplo, os livros de campo, os livros de anotação de campo foram remetidos da cidade de Granja até Fortaleza, através do rio Coreaú, através de um navio, que eu não me recordo o nome agora, do navio. E esse navio fundiou. Navio não, era um veleiro. Palpite, pronto, lembrei o nome do veleiro agora, Palpite. E esse Palpite aí, esse veleiro, ele fundiou, ele naufragou e levou a carga preciosa para o fundo d'água. Outro problema foi o incêndio agora há pouco, 2018, no Museu Nacional. Muito da coleção foi queimada. Mas há muitas interrogações no ar ainda sobre essa coleção. Sobre a escola de samba. A escola de samba insinua, através do título, que Gonçalves Dias teria levado uma queda de um camelo e teria prosseguido através de um jumento. É mentira. Essa história foi propagada na época por inimigos de Gonçalves Dias. Não houve isso. Não houve isso. O que houve foi uma viagem extraoficial que fizeram de Fortaleza a Baturité, e um dos camelos realmente caiu no ribanceiro e caiu. Mas Gonçalves Dias já estava perto do crato nessa época. Isso é mentira. Tá? Sobre os camelos foram doados a fazendeiros que exibiram como se fossem animais zoológicos. Dizem algumas pessoas da época que alguns foram vistos perambulando nas ruas de Fortaleza. E quanto ao orelhono? O destino do orelhono pode ser comparado ao destino da expedição dos camelos. Morreu velho, esquecido e ultrajado. Obrigado a vocês.